Ainda na França, repercutiu uma conversa informal registrada pela transmissão oficial do G7 de Lula com a diretora do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, e com o chanceler alemão Friedrich Merz. No áudio vazado, Lula negou o próprio histórico político ao afirmar que nunca foi esquerdista. O mundo é no caminho do meio. The middle. Essa é a verdade. That's the truth. But this is what you did when you became president first time. Everybody expected to lose left. But you were. Você não foi. Você foi direto sempre. But I was never. Nunca fui esquerdista. Mas essa é... Tá aí, antes da gente ouvir aqui os meus parceiros de bancada, as pessoas na internet lembraram um vídeo de agosto de 2025, em que Lula afirmou, naquela ocasião, que pretendia ficar cada vez mais esquerdista. Pode fazer mais, gente. O Brasil pode fazer muito mais, a gente pode melhorar muito a situação do país. Sabe? A gente pode fazer muito mais coisa do que a gente está fazendo. E esse é o desafio, gente. Esse é o desafio de quem já foi presidente 3 vezes. Porque cada vez mais eu tenho que fazer mais. Significa que cada vez eu vou ficar mais esquerdista, vou ficar mais socialista e vou ficar achando que a gente pode mais. Pois é, Gutapini, será que Lula, na ocasião lá no G7, tentou não ficar escanteado ali junto àquele grupo, tentou colocar-se como alguém ali moderado, dizendo que está na coluna do meio ali, que ele é centrão em vez de ser esquerdista? Como é que você analisa aí essa postura, esse comportamento do petista? É o Lula, mais uma vez, mentindo. Já é de praxe. O Lula abre a boca, vai sair uma mentira ali em algum momento ou em todos os momentos. A grande questão é que hoje, nesse mundo moderno, você se assumir como um esquerdista, marxista, pega realmente muito mal, porque mostra ali, no mínimo, alguma deficiência intelectual, de não entender como é que a economia funciona, da onde que vem a prosperidade. Então, hoje, em especial nesse mundo globalizado, isso é inaceitável que venha de chefes de Estado. E o Lula estava ali no meio de liderança, ele estava falando com a presidente do FMI, então não são pessoas aleatórias que estão ali para você defender um discurso marxista. Agora, ele mesmo se trai quando ele diz que, embora ele não fosse um esquerdista, ele tinha um relacionamento muito, muito bom com o sindicalismo lá na Alemanha e também na Itália. E vamos lembrar que a Alemanha, ali onde houve o nazismo, o partido nazista, ele era o Partido Nacional Socialista. E lá na Itália, quando ele fala da sua proximidade com o movimento sindical, o que é isso? É um movimento que nasce ali também do fascismo, que são duas ideologias, então, nazismo e fascismo, ideologias coletivistas que têm também o seu fundamento no marxismo. Então, embora ele tente sair ali pela tangente, não sou esquerdista, eu só tinha proximidade com os movimentos sindicais, veja só quais eram os movimentos sindicais aos quais ele se relacionava. Então, mais uma vez, é o Lula levando uma mentira também no cenário internacional, ele não cansa de mentir apenas aqui no Brasil. Agora, além desse vídeo, Dani, que você nos mostrou agora, existe também aquele outro vídeo em que o Lula se emociona falando da entrada de um ministro comunista no Supremo Tribunal Federal, e todos nós vimos e nos recordamos disso. Então, ele não tem a menor vergonha, a gente aqui fica aí sentindo a vergonha de ter esse presidente da República nos representando no exterior. Pois é, agora, Berenice, o deputado da oposição, Carlos Jordi, reagiu ao que ele disse, ao que disse o Lula, nesse áudio que a gente acabou de acompanhar, esse áudio vazado durante a transmissão do G7. Segundo o congressista, Lula muda de opinião como quem troca de roupa. Vamos ouvi-lo. Nem parece o Lula amigo do Maduro, amigo do Hugo Chávez, do Fidel Castro, o Lula do Foro de São Paulo. É impressionante como esse cara faz de tudo para ficar bem na foto, para ficar bem ali com líderes do G7.
demonstrando ser uma pessoa moderada. Ele é capaz de tudo para enganar as pessoas, capaz de tudo para ficar descoladão com autoridades que não sejam de esquerda. Diga, Berenice. O deputado Jordi foi na ferida, né? Justamente isso. Ele apontou aí os principais líderes de esquerda com esse regime socialista, comunista que não dá certo e que juntos construíram o Foro de São Paulo. O Lula foi um dos fundadores do Foro de São Paulo, assumiu o poder novamente em 2023 aqui no Brasil e trouxe um evento do Foro de São Paulo aqui para o nosso país. Né? E até então, alguns anos atrás, o Foro de São Paulo, para a velha mídia, né, para a imprensa tradicional, isso era teoria da conspiração. Então, assim, ele muda de opinião, como troca de roupa, e não tem nenhum pingo de pudor, né? Não sente vergonha, imagina. Né? Para ele, tanto faz. E a gente tem outras declarações do presidente dizendo, inclusive, que inventa números lá fora porque sabe que ninguém confere, né? E as pessoas acham bonito. Falar que tem 30 milhões de crianças passando fome, tem um vídeo onde ele fala isso, por exemplo, e na sequência ele diz que inventa números, porque as pessoas lá fora, né, das grandes organizações, a exemplo da ONU, acham muito interessante, né, quando ele fala que acabou com a fome também, tudo isso é bravata. Agora, acredita quem quiser. Nós sabemos muito bem quem é o presidente Lula. Nós, jornalistas, inclusive, acompanhamos ele receber o Maduro aqui com tapete vermelho. E por que eu estou citando isso? Porque lá no G7, agora que o Maduro está preso, né, e todos sabem que ele liderava o narcotráfico pelo mundo, pega muito mal ele dizer que era um aliado de primeira hora do presidente da Venezuela. Presidente não, né? Do ditador, porque estava no poder não por eleições democráticas, Daniel. Mas mesmo assim, ainda saiu em defesa de outro ditador morto, né? Que é o Ali Khamenei. Berenice, Guta, Marcelo Suano, se junta a nós agora, a Carol Esponza. Bom dia, Carol. Seja muito bem-vinda. Obrigado por estar com a gente nessa quinta-feira. Bom dia, Dani, Berê, Guta, essa bancada maravilhosa. Pois é, agora, Carol Esponza, primeira pergunta que eu faço para você é como é que você analisa aí essa mudança, como se fosse um camaleão, né? Como disse o Carlos Jordi, de Luiz Inácio Lula da Silva, negando as próprias raízes ali, desde a época de sindicalista, enfim, dizendo que agora ele nunca foi esquerdista. Você acredita? Então, na verdade, eu acho que ele mente quando ele fala para as pessoas que ele é esquerdista. Lula nunca foi esquerdista. Lula gosta do que é bom, Lula gosta de viajar de primeira classe, Lula gosta de ficar em hotel caro, de sapato caro, de luxo. Ele gosta do capitalismo. Então, é assim que o Lula 1 ele entendeu que ele só ia ser presidente se ele abraçasse com muita força as políticas da direita, né, o capitalismo. Tem uma anedota, Dani, que na verdade é uma história real. O professor Marcos Lisboa, que talvez seja um dos maiores nomes aí do movimento liberal, né, de privatização, de moralizar o Estado, e ele fez um plano econômico, levou para o então candidato José Serra, e o Serra perguntou quem que é esse coxinha, e não usou o plano, e levou para o Lula. Na mesma hora o Lula entendeu e virou lá a carta para o povo brasileiro, e não tem como chamar o Marcos Lisboa de esquerdista. Então o Lula entende tudo isso, né? A gente tinha na época essa falsa percepção que o PSD seria de direita e o Lula de esquerda, mas ele nunca foi de esquerda. O que ele precisa é acenar para uma base, né, que não tem tanta cultura, para os mais pobres, para os mais necessitados, falando que ele é socialista, comunista, esquerdista, como se as pessoas entendessem o que ele está falando para poder ter voto. Mas o Lula é um belo de um capitalista, ele gosta de andar, ele gosta de estar em Davos, ele gosta de andar entre os grandes estadistas, que obviamente ele não é um, e aí ele chega num evento como o G7, num evento como o G20, né, que na verdade é uma alucinação da cabeça dele também, o G20, de que ele teria relevância no cenário internacional, e tenta estar ali os seus iguais. Ele não vai, no meio de grandes líderes mundiais, explicar que ele é retardado, né? Que, na verdade, essas práticas é tudo que deu errado no mundo inteiro e ele vai adotar isso daí como política. Ele não vai fazer isso. Ele faz isso para o eleitor incauto que ainda ainda acredita que o socialismo deu certo em algum lugar do mundo. O que a gente vê também, né, Carol Esponza, Guta, Berenice Leite, e eu vou ouvir sobre esse ponto que a Carol trouxe, o professor Marcelo Suano.
Vocês já notaram que todo esquerdista, todo ditador também gosta do capitalismo? Porque eles gostam, obviamente, do poder. A gente via o próprio Nicolás Maduro, de quem a Berenice Leite falava há pouco, ele comia carne com ouro. Enfim, gosta de dinheiro, né? E de poder. É interessante que a linha, meus cumprimentos à Carol, é interessante que a linha que a Carol adotou, ela é importante, mas eu vou fazer, não uma divergência, apenas uma complementação. Exatamente por isso é que ele é de esquerda. Por qual razão? Porque o indivíduo da esquerda, ele tem um comportamento amoral, ele não é imoral. Porque o imoral, pelo menos, ele tem um conjunto de valores que ele quer colocar em substituição àqueles valores que estão vigentes. O amoral, ele não acredita em questão de valores. Para ele, tanto faz como tanto fez. Ele se posiciona diante do que está aí. Esse é o comportamento básico da esquerda. Exatamente por isso é que ele é de esquerda. Ele é um mentiroso. Está preocupado única e exclusivamente com as relações de poder e assumir protagonismo no poder, usufruindo das benesses produzidas pelos demais. Exatamente por isso é que eu acho que ele é de esquerda. E eu jamais diria, por exemplo, que o Lula é capitalista. Ele não entende a lógica do capitalismo. E ele se coloca como esquerda exatamente em não entender a lógica do capitalismo, ele defende uma política desenvolvimentista em que o Estado é que é o principal agente econômico. Seja o Estado como produtor, seja o Estado como consumidor. É isso que é a lógica da esquerda. E aí, o grande elemento que o configura como esquerdista é ele ter a cara de pau de se apresentar como não esquerdista para fazer um discurso que está de acordo com aquela equipe, com aquele meio no qual ele estava no momento. Porque, a partir daí, o que ele faz? Ele muda o discurso para um outro público. A sua lógica é a lógica do poder. E é interessante por qual razão? Porque dentro da lógica da esquerda também, eles usufruem da base capitalista, mas querem superá-la porque eles têm uma espécie de debilidade cognitiva para entender que a lógica de que um determinado momento da história as pessoas não terão mais superioridade ou exploração dos homens pelos homens, mas a administração das coisas pelos homens, porque haverá um modo de produção perfeito, como ele tem essa debilidade, então ele acha lógico utilizar do poder para se sobrepor a todos, massacrar quem quiser, se mantendo no poder, porque no futuro, lá no fim da história, o país idílico existirá. Eles não estão preocupados. Então, exatamente por ser mentiroso e por ser alguém que usufrui das benesses produzidas por aqueles que eles combatem, é que ele é um esquerdista.